Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Olá, meus caros amigos internautas, estamos novamente aqui para trabalhar mais um fascículo dessa coleção maravilhosa que estamos tendo em parceria com o Diário do Nordeste e o Colégio Aridsa e o Sistema SAS de Educação, né? Nós vamos trabalhar nessa competência, o professor Marcos Lupe e eu, Daniel Francis, a competência 3 e o Lupe vai trabalhar a competência 4. Interessante a gente sempre dar uma analisada do que é a competência. Então, gente, a competência 3, ela diz assim, ó, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. É como se você dissesse assim, é meio assim, o que é a competência 3? Tudo. Né? Basicamente, a competência 3 é analisar tudo. Ela pega todo o comportamento de todos os grupos na história da humanidade, que envolva a política, que envolva a economia, que envolva o princípio sociológico por trás do pano. E uma coisa, gente, que é algo que a gente sente que às vezes o aluno tem uma dificuldade, quando entra o processo comparativo, né? Um texto tendo comparação com o outro, como é que eu analiso uma coisa, analiso outra. Por isso, exatamente a questão que eu peguei para trabalhar, a primeira questão que eu peguei para trabalhar, é exatamente uma questão que tem esse norte, ela tem dois textos aqui. Então, Daniel, só um detalhe, uma coisa que eu acho relevante é que a gente está passando por um processo de ruptura em relação a essas organizações supranacionais, essas organizações de poder, sejam elas organizações políticas, como a ONU, econômicas, como a OMC, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, sejam organizações militares, como a OTAN. Por que a gente está passando por uma reavaliação? Porque a gente sai da Guerra Fria e entra para uma dita nova ordem mundial, que é multipolar. E a partir da emergência de novos polos de poder, sobretudo econômicos, como os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e agora a África do Sul, começa a se reivindicar uma modificação dessas estruturas, como, por exemplo, a reivindicação do Brasil, da própria Índia, da África do Sul, de participarem mais das decisões econômicas do mundo. É bom lembrar isso, até porque a gente vive um momento histórico, que seria um momento de transição desse jogo de poder que se estabeleceu no mundo pós-Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial e que já não representa mais a realidade. Por isso, certamente, nessa próxima década, aliás, nessa década que acabou de se iniciar, a gente vai ver esse jogo de xadrez aí com novas peças no tabuleiro. Os grupos que são emergentes são totalmente outros. E eles não estão mais atrelados àquela ideologia antiga de ser capitalista, ser socialista. São novas ideologias de mercado que estão surgindo. Né? Muito interessante, muito bem colocado. Gente, então veja, a questão que a gente vai trabalhar é a questão número 8 lá das atividades propostas do fascículo 10, tá? Então pega teu material, dá uma olhadinha e você vai ver que no texto introdutório tem dois textos. O primeiro texto, eu vou fazer o inverso, ele é uma frase do senhor Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, tá? Num discurso no período do segundo mandato do Vargas, aquele lá da época de 1950, tá? Numa festa que era a festa do 1º de maio, que o Vargas era tão habilidoso que ele comemorava o aniversário dele no 1º de maio como se ele fosse o trabalhador. A primeira carteira de trabalho do Brasil é a carteira do próprio Getúlio Vargas, né? E era interessantíssimo, gente, porque as comemorações do 1º de maio, no estádio São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama, chegava a colocar 60 mil pessoas. A gente tem muita mania de falar em culto de personalidade, só a mesclada figura do Stalin, mas o que o Vargas fez no Brasil foi um grande culto à personalidade dele. Nós temos em vários momentos isso acontecendo. E o Vargas, numa dessas cerimônias que já estava muito próxima daquele período em que ele ia ser deposto, né, e que ele optou exatamente por sair da vida para entrar para a história, né, que acaba sendo suicídio, o Vargas disse a seguinte frase: hoje estais com o governo, amanhã serás o governo. Então veja que é uma frase que tem que ser analisada com muito cuidado. A segunda frase, gente, é uma frase do Jarbas Passarinho.
tá? Que foi dada no momento da assinatura do AI-5, em 1968. É um momento crítico, né? A gente tem que lembrar o que é o contexto do AI-5. Nós tivemos o golpe de 64 e a gente pode falar que nós tivemos um golpe dentro do golpe. 68 é um golpe dentro do golpe, porque os militares começaram a perceber que eles não tinham toda a sociedade na mão deles, né? E 3 episódios acabaram obrigando, praticamente, digamos, entre aspas, os militares a decretarem o AI-5. Primeiro a morte do estudante Edson Luiz, depois a passeata dos 100 mil e, finalmente, o discurso do deputado do MDB na época, o Márcio Moreira Alves, quando ele diz claramente que as pessoas tinham que boicotar o 7 de setembro, porque nós não tínhamos nada a comemorar no Brasil, porque nós nunca fomos um país livre e eram muito menos livres agora dentro da ditadura militar. E aí o Jarbas Passarinho, quando o AI-5 está sendo assinado, ele diz a frase ali: as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. Quer dizer, não vamos pensar em ter consciência, vamos decretar o AI-5 e vamos legitimar a ditadura no Brasil. Por falar nisso, faz 30 anos do atentado do Rio Centro. Exatamente, que já é aí governo Figueiredo, a transição já do processo, né? Então a questão, ele diz assim, ó, analisando as frases acima e o momento histórico em que foram ditas. Então veja, não é só uma análise da frase, mas é analisar a frase dentro do contexto histórico em que ela foi dita, tá? Podemos concluir que... Então vamos lá. A. Elas divergem completamente entre si. Pois a segunda, ou seja, a do Jarbas Passarinho falando do AI-5, foi dita em um momento de busca da democracia. Não. Ela foi exatamente dita no momento em que se castrou a democracia. Então, item A, errado. B. A frase de Vargas implica na imagem da decretação futura do Estado Novo. Opa! Nós estamos, e a questão dá essa fala para você, mandato de 1950. O Estado Novo é o momento em que o Vargas dá o golpe, mas em 37. Então ali já você concretizaria que está errado o item B. Na continuidade diz, e Jarbas Passarinho no período mais tenebroso da ditadura militar com a imposição do AI-5. Então muito cuidado, gente, porque às vezes na falta de uma leitura mais atenta, você só pega a segunda parte da frase, né, da questão e diz, não, opa, tá certo. Não, você tem que cuidar, no primeiro pedaço está errado, porque não é o Estado Novo, é o período populista dos governos liberais de 50. Então B também é errada. C. A frase de Vargas incitava os trabalhadores a juntarem-se a ele contra os grupos que queriam derrubá-lo. Isso é a pura verdade, né? Veja a frase que ele diz: hoje estais com o governo, amanhã sereis o governo. Quer dizer, o que ele está dizendo, eu quero que vocês estejam comigo porque amanhã o governo será vocês. Quer dizer, é uma forma de puxar o povo ao seu lado, tá? Então, até aí, corretíssimo. Tá? E aí queriam derrubá-lo. E Jarbas Passarinho marcava o desespero dos militares e seus cúmplices civis diante das manifestações sociais contra a ditadura de 64, que eu acabei de comentar os 3 episódios para vocês. Então, esse item está totalmente coerente. A resposta é o item C. Qual é o erro da D? A frase de Vargas, dirigida a seu apoiador Carlos Lacerda. Gente, Lacerda era o maior inimigo do Vargas, que com o jornal Tribuna de Imprensa praticamente o demoliu no poder e, vamos dizer em termos, né, abriu espaço, ou meio que colocou o revólver na mão do Vargas para o suicídio em 54. Né? E ali na continuidade marcava um momento de transição do Brasil para a fase populista. Não, não é a transição, o populismo já estava acontecendo. E a E, nenhuma das frases contextualiza claramente o momento político em que foram ditas. Não, as duas estão claramente mescladas e exatas dentro do momento político em que foram ditas. Então, a resposta dessa questão, que é a questão 8, é o item C.